estamos de volta e no bloco anterior nós falávamos a respeito do tema da liberdade religiosa e a Constituição garante, assegura esta liberdade de crença. E surgiu uma pergunta que foi endereçada ao senhor Paitinho, se realmente a sociedade ela está preparada, se ela está aceitando a liberdade religiosa. É uma pergunta interessante. Quando nós falávamos de liberdade e de responsabilidade, e temos por base tudo aquilo que o Estado nos proporciona, inclusive de instrução, como uma boa conduta, uma conduta dentro da civilidade. A sociedade, eu te respondo sobre dois ângulos. Primeiro, a sociedade ela tem essa instrução dentro do seu lar e não dentro dos estabelecimentos convencionais de ensino, sejam eles fundamentais ou inclusive de centros acadêmicos. Se você prega dentro da tua casa que para o teu filho que ele tem que ter uma disciplina no horário, na conduta, na educação, para com seus vizinhos, para com seus familiares, você está formando um cidadão. O cidadão ele começa a ser formado dentro da sua própria casa. Existem, então, dentro da nossa diversidade, desse nosso universo cosmopolita, uma série de instruções, mas são todos no aspecto domiciliar. O Estado, ele não educa o cidadão para a responsabilidade de liberdade religiosa e como o cidadão deve se comportar. O senhor está colocando que sai de casa esse ensinamento, sai de casa esta formação desta liberdade religiosa. E nós vemos os grandes líderes com as suas igrejas, os seus segmentos religiosos, que eles exercem a sua religiosidade. E eu gostaria de saber se existe limite para o exercício desta liberdade religiosa. Nós havíamos falado sobre o meu direito começa quando eu termino o seu. Isso não se aplica ao campo religioso. Então não é porque eu estou comungando com o divino dentro daquilo que eu acredito que eu tenho que deixar de fazê-lo quando eu estou do seu lado. Lógico que exercer a sua religião dentro do seu templo religioso, ou mesmo o candomblessista que cultua a natureza como num todo, porque a nossa tradição religiosa, seja ela Banto, Nagô ou Yoruba, como é o povo de Queto, da qual eu faço parte, não é porque nós temos naquilo chamado oceano, ou mar, ou a praia, um local de adoração, que eu posso simplesmente querer ir à praia num domingo de sol, onde todos os que ali estão em lazer, e simplesmente colocar os meus atabaques e fazer de um sagrado alguma coisa profana. Então, como eu falei anteriormente, a liberdade religiosa ela deve vir acompanhada sempre de responsabilidade. Mas não é o que se vê. Não é o que se vê. Quando eu falo da instrução que o cidadão tem dentro do seu lar, é a família que forma o bom cidadão. Porém, o Estado ele sempre tem que interferir com relação àquilo que é legítimo. A organização social e política brasileira, ou a moral e cívica, que eram matérias tão assíduas e hoje quase não se pratica isso dentro dos ensinos médios e fundamentais, o Estado sempre teve um certo cuidado em dar a instrução à criança e ao adolescente, transformando ele num homem de direito. E esse senso de direcionamento, no meu ponto de vista, há uma falha do Estado. Ele não deve indicar, logicamente, esta ou aquela religião, mas ele deve instruir o adolescente, a criança, o adolescente e o adulto a respeitar o cidadão como um todo. Não só a sua prática religiosa, mas respeitar a sua cor, respeitar o seu cabelo, respeitar. Porque hoje em dia o respeito à diversidade sexual, o respeito ao direito
do casamento homoafetivo, que hoje é até assegurado, é legítimo. Você pode ter essa união estável, homoafetivo, assegurado pelo Estado, em alguns estados da União, não em todos. Então, se todos esses direitos estão sendo preservados e legitimados, o Estado tem que ter a responsabilidade de falar ao cidadão: você, como cidadão, deve respeitar a liberdade de crença. Então, a partir desse momento, os nossos limites, eles não são ditados pelo Estado, eles são ditados pela consciência, é isso, Mahesh? São ditados, claro, obviamente, é uma questão moral, né? Porque aquilo que eu estava falando, entra no terreno da ética. Aí já estamos saindo do terreno político da laicidade, estamos entrando no terreno da ética. E aí, como você falou, né, os limites da liberdade religiosa, a tolerância também é uma coisa que tem seus limites. Porque se você não tiver limites para a tolerância, você estará chancelando as piores coisas que podem acontecer numa sociedade. Tipo assim, eu estou passando aqui, eu vejo o Paitinho sendo agredido por gente que não gosta da religião dele. Eu falo, não, mas eu sou um tolerante. Eu tenho que tolerar que esse cara tenha uma opinião diferente dele e que bata nele, mas eu tolero isso. Né? E saio, né? Quer dizer, veja bem, a tolerância é uma virtude moral. Quando eu tolero um negócio desse, ela está deixando de ser virtude e passa a ser um vício. Então eu não posso tolerar nesse caso. Então eu preciso reconhecer o limite da tolerância, você está entendendo? E falar, não, eu tenho que agir nesse caso, né? Eu tenho que intervir. Né? Porque eu não vou chancelar esse tipo de coisa. E aí o que acontece, né, é que aí vem aquele pensamento, né? Não podemos tolerar os intolerantes. Sem dúvida. Né? Isso não pode haver esse lugar na nossa sociedade, né? Tolerar os intolerantes. Né? Há uma linha muito tênue entre liberdade religiosa e ecumenismo. A respeito disso, nós poderíamos levar até as pessoas à confusão. Como que o senhor vê isso dentro do seu segmento? Eu acho que, primeiro de tudo, é bom fazer um esclarecimento, né? Porque quando a gente tem um encontro que nem estamos tendo aqui, né? Não é um encontro ecumênico isso aqui. Isso aqui é um encontro intrarreligioso. Ecumenismo é quando você tem um encontro entre cristãos de diferentes linhas. Quando você tem pessoas que não são cristãs, ou cristãos e não cristãos, aí você tem um encontro intrarreligioso, né? Então, o que a gente costuma dizer, né? Que liberdade religiosa não é ecumenismo. Nem a liberdade religiosa é a liberdade que você tem de exercitar a sua religiosidade, né? Dentro de seu espaço apropriado para isso, né? Dentro de certos limites de convivência social, né? Porque, por causa das diferenças, porque existe uma questão ética de convivência, né? A ética nada mais é do que a reflexão sobre a melhor forma de se conviver. Então nós temos que pensar como é que vamos conviver as diferenças, né, entre nós. Liberdade religiosa não é ecumenismo, ela está imbricada intimamente com esse pensamento, né, de diálogo interreligioso, né? A liberdade religiosa entende que deve haver o diálogo, porque sem o diálogo como é que vai haver a coexistência pacífica, né? E o conhecimento mútuo na sociedade? Porque aquela tal coisa, às vezes você mora numa rua, você não conhece teu vizinho é diferente, tem uma religião diferente, e você não conversa com ele, você fica assim meio pé atrás com o cara. Mas o dia que o cara te conhece, você começa a bater papo, vai na casa dele, ele vem na tua, e você vê que ele não é aquele monstro que você imaginava, né? Então esse diálogo, essa facilidade é legal. Mas o problema é que existem sistemas religiosos que fomentam o fanatismo, né? E o fanatismo ele é baseado na questão de cultivar um narciso muito forte, né? Ou seja, o narciso só gosta daquilo que é igual a ele, né? Ou seja, uma xenofobia, né? Então, eu só consigo amar o que for igual a mim. O que é igual a mim, né? Porque o que acontece? Eu só conheço a minha religião, né? Eu não quero questionar a minha religião, porque o fanático ele não está buscando a verdade. O fanático busca defender a sua crença. E ele não quer saber se a sua crença é verdadeira ou não. Por isso mesmo que ele defende. Eu não me permito questionar a minha crença e não permito que você questione. Só que quando você aparece diante de mim diferente, o contraste me faz refletir sobre a minha. Isso me causa um mal-estar tremendo. Então, o que é mais fácil? Eu destruir você ou eu mudar dentro de mim, ou eu refletir?
Não, é melhor eu destruir você, porque esse negócio de eu me questionar está fora de cogitação, né? Paitinho, dentro dessa linha que o Mahesh colocou para nós, então nós devemos buscar o diálogo interreligioso? Sim, o diálogo ele é importante, muito mais dos ministros religiosos, porque cada rebanho ele tem sempre um dirigente. E esse dirigente, por sua vez, se é uma organização religiosa estruturada, esse dirigente tem que se reportar dentro da sua liturgia a outro sacerdote, a outro sumo sacerdote, quando aquela religião é devidamente organizada. Então, é fundamental que o líder religioso, seja de qualquer nomenclatura, ele tenha esse bom senso e a responsabilidade e a obrigatoriedade de passar para o seu rebanho qualquer coisa que o tire do fanatismo, que o tire de atitudes insanas. Não por conta da prática religiosa, mas nós devemos ter, nós líderes religiosos, que passar para o nosso rebanho, para os nossos seguidores, aquilo que nós entendemos que seja melhor para a sociedade. E o diálogo de líderes, os líderes têm que se dialogar para trazer essa respeitabilidade. Muito obrigado, Paitinho. Muito esclarecedor essa conversa que nós estamos tendo, mas infelizmente nós trabalhamos contra o tempo, nosso tempo acaba nos traindo. Mahesh, eu gostaria que você aproveitasse, nesse pouco tempo que ainda temos, fizesse suas considerações finais. Bom, eu gostaria de convidar todos que estão assistindo, né, de chegar até o nosso centro Hare Krishna, né, que fica na rua Itápolis, número 1531, né? Principalmente aos domingos fazemos o famoso Festival Hare Krishna, né, que é a partir das 15 horas e vai até umas 19 horas, né, 19, 20 horas. Então estão todos convidados. Eu só gostaria de terminar falando um pensamento. Eu queria falar para vocês que eu sou judeu. Sou judeu por parte de bisavós. Eu sou cristão por parte de avós. Eu sou ateu e espiritualista por parte de pai e mãe. Eu sou umbandista por parte de tio. Eu sou evangélico porque tem um tio meu que é pastor evangélico. E eu sou Hare Krishna por opção própria. Mas antes de ser qualquer coisa, eu sou um ser humano. Você é um ser humano e ele é um ser humano. Né? Religião é uma questão de fé. A fé pode mudar. Hoje eu sou Hare Krishna, posso virar da sua religião ou posso virar um ateu. Mas o que nunca vai mudar é a minha condição de humano. Essa prevalece, essa permanece. E nós precisamos aprender a nos respeitar, pelo menos enquanto seres humanos. Era essa a mensagem que eu queria deixar. Muito obrigado. Hare Krishna. Eu também gostaria de passar as suas considerações finais. Paitinho. Bom, primeiro foi um prazer estar aqui interagindo com você, Celso, interagindo com todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo pela rede do nosso canal. Sou babalorixá, candomblecista da nação de Queto. Minha casa de candomblé fica no bairro do Limão, na zona norte de São Paulo. Faço parte do Fórum Interreligioso para uma Cultura de Paz, pela Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo. Tenho responsabilidades em outras organizações, na organização da nossa liturgia, no Estado de São Paulo e no Brasil também. E também sou babalorixá do Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Mocidade Alegre, também no bairro do Limão. A mensagem que eu quero passar para você como um todo é a reflexão. Nós vivemos uma liberdade de fazer tanta coisa e muitas vezes nós deixamos de ser um ser humano melhor para o seu próximo. Então, tenha dentro do seu círculo familiar tudo aquilo que o berço familiar pode proporcionar. Façamos dos nossos mais novos alguém melhor que nós para o futuro. E, para finalizar, que o Alá de Oxalá, o branco, né? Que possa realmente ser o símbolo de paz sobre a nossa cabeça
e sobre a nossa nação. Eu agradeço aos nossos convidados por essa conversa, esse bate-papo gostoso e com certeza aprendemos muito. E nós queremos agradecer a você que participa conosco e que faz a sua interação. E pode continuar interagindo através do Twitter em @interaçãoptb, mandando as suas críticas, as suas sugestões, que com certeza vai ser muito importante para nós. Muito obrigado.